Oi, oi. E aí, como vocês estão? Cara, eu tenho uma relação de muito amor e ódio com meu cabelo às vezes. Eu entro em conflito, tô me vendo aqui na câmera, tô me achando bonita. Mas assim, às vezes eu posso parecer bem louca. E eu gostei, cara, de uma coisa que meu amigo falou essa semana. Ele falou assim: você fala, tem que parecer louca mesmo, né? Muito cuidado. Vamos, vamos usar esse incentivo com muito cuidado. E o mundo tá muito cheio de loucura, né? Mas, falando em relação de amor e ódio, tem a ver com o que eu quero falar hoje. Neste vídeo, necessário, né? Essas introduções que eu fico falando, o que eu tô achando de mim, porque eu me sinto tão fútil de começar essas introduções assim, porque aí depois eu tenho que, quando eu vou aqui pegar o assunto que eu vim falar, tem uma distância tão grande entre essa besteira que eu acabei de dizer, que assim, eu me desmoralizo. Mas é isso, vamos lá. É... Cara, no último vídeo, a gente viu como que a melancolia, ela, ela pode se constituir como um tipo de afeto que paralisa a gente, que imobiliza, e que inclusive faz a gente se excluir de um corpo social, no qual a gente poderia estar fazendo coisas juntos, no qual a gente poderia estar mobilizando a criatividade e a imaginação para criar, como diz a Sueli Ronick, novos mundos possíveis e necessário. E aí, dentro desse tipo de posicionamento imobilizante, tem um outro tipo de paralisia que pode acontecer a partir do seguinte raciocínio. Olha, eu não acredito nisso que está sendo feito, eu tampouco concordo com isso, mas vamos continuar com isso mesmo, porque fora disso aqui que a gente tem, pode ser muito pior. O Badiou, né, o Alain Badiou vai falar muito sobre isso, essa postura conformista. Cara, o que é isso aqui que a gente tem comparado com essa situação aqui que é muito pior? Então vamos ficar com essa situação mesmo, porque é o melhor que a gente tem, é o melhor que a gente conseguiu. A gente não vai conseguir nada melhor que isso. Então vamos ficar com isso mesmo. E para de reclamar. Porque assim, cara, que ingrato você está sendo de reclamar. Olha só, tem gente em situação muito pior que você. Então, assim, quando a gente. Esse é um tipo de raciocínio muito perigoso, né? Porque a gente começa a assumir que a situação do jeito que ela é um dado da realidade, ela não pode ser modificada. E aí, você querer intervir nessa situação é como se fosse algo ruim até, como se fosse, né, um grande mal que você está fazendo. E quando você não faz nada em relação a essa situação que é com que você que você se conforme, é, pode ser que você fique menor do que de fato você é, né? Então, uma boa pergunta para a gente fazer nesse tipo de contexto e nesse tipo de relação que está mobilizando a gente a ficar num lugar muito menor do que a gente realmente é exatamente essa, sabe? Os afetos que estão circulando nessa relação, que estão circulando nesse contexto, eles ajudam a eu me superar? Eles ajudam a eu superar o que eu sou dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas limitações? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer. E aí, outra coisa que é importante a gente também ter no horizonte quando a gente está tentando mudar as coisas ou quando a gente está tentando fazer algo diferente é a compreensão de que mesmo quando a gente luta para fazer as coisas mudarem ou simplesmente serem melhores, é que ela vai fracassar
muitas vezes. Isso não significa é, que não vale a pena lutar por ela, né? Porque, assim, a ideia, uma ideia para produzir o que ela precisa fracassar muitas vezes. E é justamente esse movimento de implicação contínua naquela ideia que vai fazer com que as coisas entrem em movimento. Essa aplicação contínua de energia. Então, lutar mesmo fracassando. Ou, como disse também meu amigo que me incentivou a fazer o canal, um beijo para ele se ele estiver assistindo. Algumas mulheres vão parir cagando. Ele virou para mim, cara, e falou exatamente isso. Camila, pare cagando. Faz lá o canal, talvez você vá passar vergonha mesmo, mas é isso aí, né? Então abrir um pouco mão de algumas exigências estéticas. E aí essa semana aconteceram várias situações, e eu lembrei muito de um amigo assim, que eu acho que ele cometeu alguns erros dos quais dentro da comunidade que eu participo, as pessoas acham que as coisas não deveriam se seguir dessa maneira. Mas, cara, mesmo o erro dele foi bom no sentido de que ele fez alguma coisa. Sabe? Ele não ficou na casa dele parado, de braços cruzados. Ele fez algumas coisas, tá. Outras não foram muito legais. Mas, assim, olhando um pouco distante, vendo ele mesmo assim como exemplo, puxa, ele tá fazendo alguma coisa, sabe? É claro que, né, a gente também tem que ter muito questionamento pra gente não sair fazendo qualquer coisa. Então, cuidado nunca é demais. É... Tá, então, uma vez dito isso, que eu acho que eram alguns resquícios do vídeo passado, sobre essas forças imobilizantes da melancolia, que também podem vir nessa forma de conformismo, tem um outro afeto que eu gostaria de mencionar, para além desse da melancolia, que é o ódio. O ódio. Vamos falar do ódio. E ainda assim, falando do Safatli, né, gente? Safatli é muito amor pelo Safatli. Já vou ser cancelada, talvez, por um monte de gente, mas assim, não tem como negar, cara. Algumas coisas não tem como negar. A Igreja Safatli definitivamente é uma da qual eu sou discípulo. E é isso aí. Nunca prometi uma psicologia que não fosse crítica. Acredito que seres humanos buscam um consultório, buscam a clínica, porque eles querem entender quem eles estão no mundo. E entender quem você é no mundo passa, sim, por um posicionamento moral e ético. E olha, eu já atendi pessoas no meu consultório de diversas posições, né, políticas. Mas é verdade que chega um ponto em que a pessoa, quando ela vê que eu tenho um posicionamento mais para um determinado lado, né, mais para um determinado lado, ela cumpre ali, né? Ela fica ali comigo até onde o sofrimento dela tá muito grande e ela não tá precisando muito se posicionar mais fortemente dentro de um campo coletivo. Mas depois que ela sai daquele momento ali de maior gravidade, em que ela tá muito frágil, se ela não se afiniza com os valores morais e éticos que eu, enquanto pessoa, também manifesto, ela não vai ficar muito na minha clínica. Não vai. Infelizmente. E aí, Camila, isso é antiético, porque enquanto profissional da psicologia você não deveria se manifestar politicamente, ideologicamente. Não, no consultório eu não deveria, não. Não deveria mesmo, não. Nem faço isso enquanto estou atendendo a pessoa. Mas acho difícil haver transferência em um match verdadeiro
Como eu estava dizendo, acho que é difícil haver uma transferência realmente produtiva entre paciente e terapeuta que não se alinham minimamente em alguns valores morais e éticos, né? Sobre como se posicionar no mundo, uma vez que o consultório, uma vez que o trabalho da psicoterapia e de análise é sobre quem a pessoa quer ser no mundo. Será que um antissemita ia fazer terapia com Freud? Acho que não, né? Então é isso, né? Mas de fato, dentro do ambiente do consultório, não é um ambiente para você ficar militando questões políticas, né? Enfim, acho que deu para entender. Então, uma vez dito isso, e assumindo aqui, né, minha profunda admiração mesmo pelo trabalho do professor Vladimir Safatli, assim como de Alain Badiou, né, que é um dos... Acho que o Alain Badiou foi orientador do Safatli em algum momento da trajetória acadêmica dele, também é um autor que eu boto muita fé. Mas, enfim, numa dessas palestras do Safatli, ele vai... Uma pessoa pergunta para ele, né, sobre o ódio no cenário político. Esse ódio que promove tanta polarização, e daí, muito assim, sagazmente, ele vai fazer né, com toda a simpatia, com toda a gentileza de um geminiano, ele vai fazer uma correçãozinha na fala do menino, né? Ele vai falar que o ódio, ele não pode ser uma categoria produtiva para descrever afetos políticos. E aí, vamos entender isso. Calma, não me cancelem. Vamos entender isso. Porque o ódio, é claro, ele é legítimo, ainda mais dentro do consultório. É um lugar para você, né, trazer todos os seus afetos, principalmente os que te causam ódio. Né, os que te causam todo tipo de afetos. Mas, assim, né, cara, o ódio, ele é um tipo de afeto que nos mobiliza e causa muito sofrimento mesmo. Mas dentro de uma categoria produtiva, para descrever afetos políticos, o ódio, ele não vai ser legítimo. Por quê? Dentro do consultório, ele é super legítimo, mas dentro de um contexto em que você está compartilhando coisas numa coletividade que pretende tratar de interesses comuns, de interesses públicos, o ódio, ele não vai ser legítimo. Por quê? Porque quem fala a partir do ódio não tem mais nenhum direito de falar. Porque você, quando fala a partir do ódio, você está assumindo que quem está falando por você é as suas paixões. Você foi para um lugar que é totalmente individual. Você não está falando mais a partir de um lugar comum. Gente, vamos lá. Camila do Futuro aqui, porque eu tô editando o vídeo, eu acho que essa colocação que eu fiz de que o ódio, ele não é produtivo politicamente porque ele vem de um lugar individual seu e não de um lugar comum, isso não é por aí. Eu expliquei mal isso. Porque de onde mais o ódio viria se não de um lugar individual, né? Ainda mais sendo um sentimento tão visceral. E sim, ele é coletivo também, né? Veja aí as lutas minoritárias. A questão o problema do ódio não é o fato de que ele vem de um lugar individual. O problema do ódio é que ele não cria interlocução. Ele é um afeto que ele paralisa a gente também de alguma maneira. Porque ele não consegue criar diálogo, ele não consegue traduzir. Ele é um afeto que deixa a gente só mobilizado por uma vibe passional. E a gente não consegue traduzir aquilo de forma produtiva no que diz respeito à realização de pactos,
a realização de diálogo, a realização de interlocução. Esse é o problema do ódio. Não é o fato dele vir de um lugar individual. E outra coisa, a saída nunca vai ser por aí, porque assim, vai precisar a saída sempre vai ser pela inteligência, nunca vai ser pelo ódio, porque o ódio ele não é capaz de enxergar as possibilidades, porque quando você está no ódio, a sua mente está tão agitada, que você não vê as possibilidades, você não consegue criar. E aí, quando eu falo inteligência, é muito importante que a gente não confunda inteligência com racionalidade. Porque, às vezes, você pode ter discursos extremamente racionais que estão justificando posturas genocidas. Então, diferenciar inteligência de racionalidade também é muito importante. Muito importante. Podemos ter discursos extremamente racionais que justifiquem comportamentos genocidas. Então, inteligência é diferente de racionalidade. E aí, calma, não me cancelem ainda. O que a gente precisa fazer, então? É claro que dentro do consultório, o ambiente, né, que é seu, que é por primazia do paciente, né? As palavras que estão ali, aquele é um espaço privado do paciente, um lugar em que o paciente tem direito de... É ele que diz, né? Ali no espaço do ambiente do consultório, não cabe nenhum tipo de interdição, né? Cabem intervenções, mas não interdições. Intervenção é diferente de interdição. No ambiente do consultório não cabe nenhuma interdição. Mas dentro do ambiente público, dentro do ambiente em que se propõe cuidar de interesses comuns, dentro deste ambiente, o ódio ele não é legítimo. Porque ele vai falar de paixões que são da pessoa, não são do interesse comum. Ah, tá, então como é que a gente... Por isso que tem aquela frase muito boa, né? Vamos organizar o ódio. Porque, assim, pra gente poder... Pro ódio, pra gente poder aproveitar, digamos assim, o ódio que não é aproveitável, a gente precisa de entender do que ele tá falando, do que esse ódio fala. E aí o Safato ele vai falar algo muito bom também, né? Que o afeto, ele é uma forma de razão. O afeto é onde a gente está criando uma adesão com algo. Os conflitos que atravessam o ódio, enquanto afeto, não são conflitos de opinião. São conflitos sobre modos de vida. Então, quando a gente assume algo do tipo, cara, eu não sou sua amiga, ou não estamos amigos, a gente está dizendo para aquela pessoa que a gente não concorda e nem quer fazer pacto com a maneira com a qual ela vive a vida. Então, quando eu falo, cara, eu não sou sua amiga, ou, nossa, eu tô com ódio disso que você tá trazendo, por trás desse ódio tem uma pretensão de imposição a respeito de uma determinada maneira de se viver a vida que eu não concordo. Então, para a gente conseguir trazer esse ódio para um campo que seja proveitoso dentro de um cenário que pretende compartilhar coisas que são comuns, a gente tem que conseguir traduzir o que esse ódio está querendo dizer enquanto modo de vida. A gente precisa de entender qual modo de vida aquela pessoa está sugerindo pra gente que a gente absolutamente não concorda. Por isso que o ódio ele não é uma categoria produtiva enquanto afeto político. Ficou mais claro agora? Porque, de fato, se a gente não conseguir traduzir o que está por trás dele enquanto proposta, a gente não vai conseguir criar interlocução, a gente não vai conseguir dialogar. O diálogo, o ódio, ele não promove diálogo, porque ele não faz essa tradução de proposta. Agora, é claro, né, gente, que assim, tudo isso aqui que eu tô falando é muito fácil de falar. Na vida tem que existir muito discernimento, porque às vezes
é só sobre você sair de perto da pessoa, entendeu? Às vezes não tem nem o que falar, não tem nem o que discutir, às vezes assim, não tem espaço para você fazer a tradução desse seu sentimento em forma de proposição de modo de vida. Às vezes a situação já está tão grave que você só tem que sair de perto e que você só tem que interditar aquela pessoa da sua vida e construir a sua história longe, porque às vezes a situação é tão grave que não tem como você sentar, a pessoa nem tá te escutando, a pessoa nem te escuta mais, sabe? A coisa pode ter se tornado tão violenta que a pessoa não te escuta. Então, assim, é sobre você sair de perto, não é sobre você tentar conversar com alguém que tá reiteradamente te impossibilitando de existir, né? Te impossibilitando de validar a sua proposta de modo de vida. Então, intervir e fazer alguma coisa a respeito do que você quer criar nem sempre significa dialogar, não. Às vezes vai significar você sair de perto e cuidar da sua vida e deixar a pessoa lá, né? Agora, se a pessoa estiver fazendo algo muito grave, né, que aí, assim, eu não sei, por isso que a gente tem que avaliar cada situação. Às vezes é caso de denunciar, é caso de acionar, né, poderes maiores, assim, né? Então, por isso que tudo isso aqui tem que passar muito pelo crivo do nosso discernimento, né? Por isso que eu sempre falo, eu tô falando aqui umas coisas, mas se o que eu tô falando, se o que você tá pensando a partir disso que eu tô trazendo tá ressoando em você, talvez seja o caso de sim, trabalhar essas coisas dentro de um ambiente seguro, de uma psicoterapia. Porque tudo que eu trago aqui é muito genérico. É muito genérico. Você precisa de entender como que isso vai se aplicar na sua vida de forma precisa. Bom, então acho que é isso por hoje, tá bom? Beijos e a gente se vê semana que vem.